Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, que de inefável gozo enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é a minha vida, fonte de doce amor. Ele me tira a mágoa, todo pesar e a dor. E se sofrer a prova, bem fácil me será. Quando verter o pranto, logo ele enxugará. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. E passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de perenal fulgor. Magnificente santo, vê-lo-ei a me fitar, e na mansão de glória vou com Jesus reinar. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Pai, santo e eterno, poderoso, Criador de tudo o que vemos e não vemos, do mundo que percebemos, da existência de tudo o que há no universo, obras das mãos do Senhor, e funcionando de acordo com o poder da Tua palavra, sem alteração. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, que nós estamos aqui na manhã deste dia para louvarmos ao Senhor, para glorificarmos o santo nome do Senhor, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor e aprendermos mais acerca de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Ó Santo Deus, obrigado, que temos o prazer, o privilégio de estarmos contigo, na tua casa, junto ao teu povo. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Ô, meus queridos, amados de Jesus Cristo, na manhã deste dia, nós vamos estar vendo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, de 14 a 17, acerca da conquista do Evangelho triunfal em Jesus. Paulo parece que, dentro deste contexto que agora nós estamos estudando, nesta parte introdutória, Paulo parece desligar-se dos problemas que afligia a igreja. Paulo agora parece desligar-se daquelas prestação de contas que Tito havia feito a ele, para estar voltando ao centro de todas as coisas, voltando a Jesus Cristo, glorificando a Jesus Cristo, exaltando a Jesus Cristo. Então ele aqui usa estes 4 versículos para louvar ao Senhor. E nesse louvor a Deus, há muitos ensinamentos para que nós possamos extrair deste contexto bíblico aqui, desta situação
que a igreja em Corinto estava vivendo. Está escrito assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Oremos. Ó Pai, obrigado. É a tua palavra, é o teu povo, é aqueles a quem o Senhor Deus separou para estarem aqui na tua presença nesta manhã. E nós te louvamos por isso, porque o número não é grande, mas grande é o Senhor que está com esse número. Louvo e exalto o teu nome por tua santa e bendita presença. Em todos os momentos estás conosco. E o Senhor Deus nos abençoa. Louvado seja o Senhor. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Ó, amados, o Evangelho aqui, ele está falando sobre triunfo, sobre triunfar. Paulo era cidadão romano. E eu creio que, sem prejuízo nenhum do texto, é poder estar vislumbrando um exército indo em território inimigo, em guerra, como um exército que saiu da sua pátria para conquistar outras terras, ou para que em outras terras pudesse defender a sua pátria, mas em tratando-se de Império Romano, era conquistas. E nessas conquistas saía um determinado número de soldados de todas as patentes para ir em outro lugar para tomar, para conquistar. Então, conquistar o território era perder algumas vidas, ou muitas vidas, mas conquistar outros reinos. E nesta conquista, a volta, fico aqui olhando, a volta destes soldados, com os seus generais, entrando na cidade. E aqui, sendo organizada pelos imperadores, uma recepção de boas-vindas. Para quem é leitor da história, pode estar vendo aqui como que os exércitos entraram. Então o povo saía às ruas para saudar os seus vitoriosos. E também, na chegada deste exército, também chegava com eles os despojos dos outros reinos e também os prisioneiros. E aqui, por certo, reis, por certo, pessoas importantes, ou governadores, sábios, pessoas essas que eram trazidas para o território que os conquistou para executarem a pena capital. É por isso que aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito desse triunfar em Cristo. Ele se vê como soldado. E nas fileiras do Evangelho, a volta do crente nas suas conquistas,
As pessoas estão vendo aquilo que conquistou. Nós somos exército de Deus no mundo, conquistando pessoas no terreno do inimigo e voltando. É por isso que a palavra diz: aquele que sai levando a preciosa semente, chorando e gemendo, voltará, trazendo consigo os seus molhos, mas voltará alegremente. Alegres para os conquistadores e tristeza, no caso aqui, dos conquistados. Então é por isso que há aqui este entendimento na palavra. Nós triunfamos só quando estamos constantemente exercendo a fé. A conquista do crente é por disciplina. O exército, nas suas conquistas, eles praticam aquilo que aprenderam e não mudam. Então, há uma tática de guerra para conquistar, e na conquista eles voltam. Então, o que é um paralelo daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, que dá a liberdade na ação do Santo Espírito de Deus para operar em as nossas vidas. Aqui entra o ensino da palavra. Amados, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amados, quando nós buscamos nos robustecermos na palavra de Deus, nós praticamos aquilo que está em Efésios, capítulo 6, de 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, neste tempo presente. Então, nós lutamos, mas por que lutamos? Que aprendemos. Por que aprendemos? E quando aprendemos, nos revestimos. E quando nos revestimos, estamos prontos para a batalha. E na batalha nós conquistamos. No triunfo. E a quem perde? Quem perde? O inimigo. Quem é o nosso inimigo? São as pessoas? Não. É o arqui-inimigo das nossas almas. Então, essa vitória proporcionada pelo Espírito Santo de Deus para que o crente possa triunfar em Cristo é porque ele se enche de Cristo. Na fé que tem em Cristo. Vive conforme aquilo Cristo ensina. E aí obtém vitória. É impossível alcançar o triunfo sem se revestir de Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui da conquista do Evangelho triunfante em Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amados, o exército romano, ele era conhecido e temido. Quando chegava a muitas conquistas que poucos golpes de espadas foram dados. Porque o exército, com as suas fileiras, a infantaria nem lá chegava, mas as suas flechas, os seus instrumentos de guerra, fazia com que o povo já se rendesse, porque eles eram cheios de poder. A fama deles fazia os outros tremer. E os caras chegaram. Não adianta. Nós não temos como vencê-los. É melhor nos entregar. Mas esse melhor nos entregarmos é para salvar a vida. E eles não poupavam ninguém. Traziam para executar
em seu território. Quando não, para escravizar. Mas aqui, esse triunfo de Jesus Cristo, a conquista não é nem para matar e nem para escravizar. A conquista é para que as pessoas conquistadas também possam triunfar em Jesus Cristo. A diferença do exército de Roma para o exército do Evangelho é que o Evangelho conquista pessoas para a vida e para a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós pregamos Jesus Cristo. Não importa o que eles pensem a respeito. Os judeus imaginavam que era escândalo. Por quê? Mas Jesus Cristo, dentro desta temática aqui do triunfo, da conquista do Evangelho, é em cima daqueles que tinham a lei. Nós vamos entrar aqui no capítulo 3, agora na quarta-feira, porque hoje à noite é o aniversário das Nossas Senhoras da Igreja, acerca do brilho do rosto de Moisés. E daquele lenço, daquele véu que cobria o rosto de Moisés temporariamente. Com o tempo, o brilho do rosto de Moisés se acabou. Mas o brilho do Evangelho de Jesus Cristo, conquistado na cruz do Calvário, jamais termina. Então, neste episódio da lei, os judeus entendiam que a lei mosaica ela era suficiente para toda a existência do homem, em todo e qualquer continente. Mas o Senhor já, no brilho do rosto de Moisés, já estava dizendo que era passageiro, que o brilho seria o brilho de Jesus, da salvação em Jesus, daquilo que Cristo conquistou na cruz. Então os judeus se escandalizaram em Cristo, porque criam na lei, e a lei, ela não tinha propósito de salvação. A lei, pela lei, ela matava. Cristo deu vida para que em Cristo tenhamos. Amados, aqui há muitas coisas para aprendermos. No capítulo 2, versículo 2, 2 Coríntios, Paulo está dizendo, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Oh, amados, escandalizou aos judeus, entristeceu-os. Trouxe alguma coisa que para os gentios é impossível ser isso real. Como que alguém pode descer dos céus, se fazer carne, habitar entre nós, viver sem pecado, aos 33 anos ser crucificado, morrer, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar? Isso é loucura! Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Alguns tinham Jesus como derrotado. Algumas pessoas até hoje não entendem o porquê que Cristo morreu.
e ficam procurando culpados. Há historiadores aí que são defensores de que Cristo nunca deveria ter sido crucificado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele veio para ser morto. Ele veio para que, através da sua morte, nós tivéssemos vida. Quem matou Jesus? Foi eu. Mas como, pastor? O senhor não estava lá? Mas os meus pecados estavam. Ele morreu pelos meus pecados, passado, presente e futuro. Eu ainda não pequei amanhã, porque o amanhã ainda não é hoje. Mas se eu existir amanhã, e pecar amanhã, e confessar o meu pecado, pelos méritos de Cristo na cruz, que venceu. Esses poderes e autoridades aqui são humanas e espirituais, principados e potestades. Se tu és o Cristo, desce daí. O inimigo até a última hora, querendo anular o triunfo de Jesus Cristo. Qual é o triunfo de Jesus Cristo? A morte na cruz. Qual é o triunfo do Evangelho? Pregar a Cristo e esse crucificado. Dá para entender? Que a salvação vem dos judeus. E é por isso que os judeus, eles se escandalizam. Não, é na lei. Não, é em Cristo. Cumpriu toda a lei. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume é um cheiro agradável. Só que este cheiro agradável é para os que somos salvos. O triunfo do exército romano era agradável para os que conquistaram, estão voltando ao seu território, são recebidos com honras de chefe de Estado, os tapetes vermelhos são estendidos, as grinaldas, as flores, as donzelas acenando pelo caminho, mas aqueles que são trazidos para sacrifício, são trazidos para a morte. Então, esse triunfo aqui fala acerca desse paralelo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito, olha só, espírito em letra minúscula, há outros espíritos dentro da igreja, diferente do que acolheram, ou um evangelho, diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Amados, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salvo. Mas você é salvo? Sou. Você tem o Espírito Santo? Você fala língua? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Assim, de boa vontade e por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado ou amados de Jesus Cristo? Paulo dá a sua vida. Paulo investe tudo aquilo que ele tem, tanto socialmente, culturalmente e espiritualmente, por amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo.
nos que se salvam e nos que se perdem. Oh, amados de Jesus Cristo, eu costumo dizer a todos, em todos os lugares por onde ando, mesmo que a palavra do Senhor é pregada, mesmo que pregada não entendida, mesmo que pregada não entendida e seguida, ela não perde o seu valor. Por quê? Porque um dia todos nós compareceremos ante o tribunal de Jesus Cristo. E quando nós compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo, a palavra pregada, ela é testemunho de que ela foi falada. E que se não foi aceita, não há desculpa para dizer, nunca me falaram de Cristo. Lembra daquela manhã, onde o pessoal estava na crise da gasolina? Você esteve lá na igreja e aquele gordão falou? Para os que são salvos, bom perfume. E para os que não são salvos, o perfume não perde a sua essência, o seu valor, a sua fragrância. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Bom perfume, 1,12 de 1 Coríntios. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. De quem você é? Eu sou da Convenção Batista Brasileira. Eu sou das Assembleias de Deus. Eu sou de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz para me salvar. Não tinha nenhum batista lá, não tinha nenhum assembleiano lá, não tinha nenhum renovado lá, não tinha ninguém. Ele foi sozinho lá na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu sou salvo por Cristo Jesus por meio da fé. O apóstolo Paulo está falando aqui do triunfo, daquilo que ele conquistou na cruz e que nós recebemos. Aquele que um dia foi fariseu, orgulhoso. Ora que Paulo era fariseu de fariseu. Ele não tinha comprado aquele título. E ele tinha orgulho de ser fariseu. Ele tinha orgulho de ser cidadão romano. E agora ele tem humildade em ser servo de Jesus Cristo. E o triunfo do crente não está no orgulho, está na humildade. Está na humildade. E Paulo está falando que aqueles que rechaçam a cruz, aqueles que contendem contra o evangelho, para estes, certamente, cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Vida após vida. Vida neste presente século, procedida pelo Espírito Santo de Deus. Vida de Cristo, em Cristo. Se morremos com Ele também reinaremos. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito Santo de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É por isso que há triunfo no Evangelho. É por isso que há vitória em Jesus Cristo. E para estas coisas, quem é idôneo? Aqui, amados, o Evangelho está sendo exaltado. Paulo está glorificando a Deus por ter enviado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo está glorificando a Deus por ter recebido tão grande salvação, por ter sido liberto, por ter sido transformado, por ter os seus pecados perdoados, por ser salvo. E Paulo está dizendo aqui porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Amados de Jesus Cristo,
Se há pregadores verdadeiros, também há pregadores falsos. Se há crentes verdadeiros, também há crentes falsos. Lembram que os inimigos são trazidos para a morte. Lembra que os que fazem parte da fileira do Evangelho têm o triunfo em Cristo. E amados de Jesus Cristo, aqui eu creio que no dia em que o crente, o salvo, estará entrando na presença de Deus, será o grande triunfo do crente. Eu não tenho capacidade intelectiva. Eu não vou conjecturar aqui de maneira nenhuma. Mas eu creio que o dia que o crente entra na glória de Deus, aquele grande e terrível dia, puxa vida, quantas coisas nós passamos, quantas lutas nós tivemos, quantas tentações nós tivemos, quantos erros nós cometemos, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado, e a graça do Senhor Jesus Cristo me alcançou. E eu estou entrando aqui para desfrutar com Cristo, de Cristo, a eternidade dele. Isso é salvação. Amado de Jesus Cristo, esse triunfo que nós estávamos falando, que falamos tão pouco, daqueles que voltam das suas jornadas, daqueles que voltam das suas batalhas e são recebidos como louros, são aclamados e recebem aplausos, aplaudidos. Se imagine entrando no céu. Mas tudo isso é com muita humildade que nós só entraremos nos céus, não pelos méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Glória seja a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amados, o tempo passa. O costume das gentes passa. O mundo evolui. Não é mais a mesma coisa. Os tempos são outros. As coisas que o pastor vivia na sua infância, lá na igreja, Primeira Batista de Marília, lá na 9 de julho, é bem diferente de hoje. O mundo mudou. As pessoas, elas progrediram. Hoje, não é mais com aquele bando de gente boba que era lá atrás, não. Agora as pessoas são espertas. Olha as crianças de hoje. Olha as crianças de antes. Olha o Deus de antes. Olha o Deus de agora. Olha o Deus de eternamente. Ele é eficaz. A mesma Bíblia que eu li quando eu aprendi a ler com a dona Célia, no Caminho Suave, é a mesma Bíblia que eu leio hoje. Ela não mudou. O tempo mudou. E a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. O pecado é sempre o mesmo. Antigamente, pastor, para fornicar ou adulterar, era Mabel. Agora é motel. Mas o pecado é o mesmo. Antes se roubava de cavalo, agora se rouba de moto. Antes se roubava com espada, com flecha, agora é de 3/8 ou de 380. É o mesmo povo, é o mesmo pecado. Mudou a forma de praticar, o jeito, mas o pecado é o mesmo. O homem continua o mesmo, o homem é o mesmo pecador, e não obterá vitória se não for em Cristo. É por isso que Paulo glorifica a Deus. É por isso que o verdadeiro triunfo está em Deus. E não adianta falsificar a palavra. E as pessoas não entendem. E as pessoas falsificam. Naquele tempo já falsificavam. Paulo estava enfrentando adversidades, tanto dos judeus quanto dos pagãos. A igreja, ela é sacudida temporalmente, sistematicamente, por conceitos, por ensinos, por homens que têm o seu ventre como o seu Deus. As igrejas têm que ser cheias, porque sendo cheias, as ofertas são grandes. Dá para se fazer
muitas coisas com o maior número de ofertas possível. Então, quanto mais gente, não importa se eles têm alma, se eles vão para o inferno. Eu nem sei se de fato existe inferno. Será que isso é verdade? Ninguém voltou para dizer se existe céu e se existe inferno. Nunca nenhum morto voltou. Isso é conversa, isso é falácia. Vamos entrar na lei de Epicúrio? Comamos e bebamos. E amanhã morreremos. Esse mundo é o mundo das vantagens. Há um Deus, há um Senhor e há um Salvador. Confiar por entrar pela porta estreita. E larga é a porta. Espaçoso é o caminho. E muitos são os que entram por ela. O Evangelho tem que ser o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele Evangelho que Jesus conquistou na cruz, sendo ali imolado pelos nossos pecados, com os pregos traspassados nas suas mãos e nos seus pés, com a sua cabeça com coroa de espinho, açoitado, morto, sepultado, mas ressuscitou. Oh, amados, nós pregamos a Jesus Cristo e este, o crucificado, com sinceridade. Estou com vocês, na presença de vocês. Deus está aqui, na presença de Deus. Então, se pregam vocês que Deus, estou pregando de Deus, para Deus, que não Deus. E ai de mim se mentir, ai de mim se errar. Deus está aqui, vai cobrar das minhas mãos a sua vida. Dá para entender? Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Eu não quero. Quem quer pagar para Deus? Eu quero receber o que. E você? Deus te abençoe.